Acho que eu tô por barulho. Boa noite, boa noite. Te chamei, acho que tá aguardando, Paula. Está conectando. Aí, Ei, cheguei. ai, que delícia. Muito prazer, Prazer. Paula. Seja bem-vinda. Todo mundo que está aqui. Estou falando esse muito prazer, porque a gente realmente não se conhece. E a gente, quando conversou, fez uma conversa sem vídeo, né? Para deixar esse momento assim, bem, bem feliz. Muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite, né? Você foi uma pessoa que a gente ficou seguindo, literalmente, e a gente foi. Você foi conquistando a gente, né, na sua forma de se apresentar, de apresentar as questões, a sua proposta muito cuidadosa com o cantinho ser antirracista, né? E, enfim, foi havendo essa vinculação, a gente fez esse pedido e você carinhosamente, prontamente aceitou. Então, muito feliz mesmo. Muito obrigada, em nome da Circulê. Então, vamos lá. A gente costuma fazer, eu vou apresentar a Paula, mas só explicando um pouquinho, a gente costuma fazer uma conversa, Paula, né? Então, não vou fazer perguntas e você respondendo. A ideia é que a gente vá conversando, né? E à medida que a gente sente a necessidade, uma vai invadindo a fala da outra, né? Sem nenhum problema. Eu costumo conseguir, né, na medida do meu possível, acompanhar as perguntas, né? Se eu não conseguir, já peço que as pessoas mandem para a gente e a gente depois retorna. Isso. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Paula é jornalista, ela é especialista em mídia, em informação e cultura, e ela fez mestrado na Unicamp, que foi outro ponto de carinho assim que a gente teve por você. Eu morei em Campinas também, então teve uma simpatia. Ela fez mestrado em, vou ter que pescar, divulgação científica e cultural, Divulgação. né? E daí científica e cultural. E aí a nossa proposta nessa noite é conversar sobre o que há de pontos de interligação entre o racismo e a universidade, né? No sentido de acesso à universidade, a permanência no ensino superior, porque não basta acessar, e o que isso tem a ver ou não com a possibilidade de uma mobilidade social. Questões super É simples. isso aí. Super. Você quer começar de algum Para mim ponto tá travando um específico? pouquinho o seu vídeo, mas vamos lá. É, você quer Tá? fazer uma pergunta específica? Como que você quer fazer? A gente vai conversando. Como você achou que é tão, como você pontuou, né, tão fácil isso? Não sei por onde você quer começar. Eu gosto de começar a pensar a educação como um fenômeno social, né? Não dá para pensar instituições escolares como instituições que desconsiderem os condicionantes sociais das pessoas que ingressam nelas e que a partir daí façam um trabalho que seja isento disso, né? Como se considerasse as capacidades individuais das pessoas sem considerar que há uma construção, uma influência cultural, né, sobre a formação dessas pessoas, né, que tem a ver com a meritocracia, por exemplo. Então, eu gosto de começar a contextualizar a educação a partir daí. Não sei se você quer fazer esse gancho. Eu acho Sei, fique à vontade. interessante contar, por exemplo, a minha trajetória, né? Como é que foi tudo, porque eu venho aqui, me apresento, sou mestra em divulgação científica e cultural, mas até chegar até aqui foi Teve um caminho, né? foi uma luta. E eu acho que é uma luta para todas as pessoas, mas aí eu vou pontuar alguns
algumas questões que fazem com que os caminhos eles se tornem mais difíceis, né? Então, eu sou de uma, né, de uma família que é estruturada, então esse daí já é um diferencial. Eu tive pai e mãe durante minha vida, quase minha vida inteira. Morei no interior de São Paulo, em Itatiba, que é aqui do lado de Campinas. Então também isso facilita para que o ensino é mais tranquilo, a cidade é mais tranquila, então facilita, tem algumas facilidades aí, né? Eu comecei com 14 anos a trabalhar numa universidade e até então ninguém da minha família tinha cursado um curso superior. E aí ali eu comecei a ver que não era um lugar que não era permitido para nós. Eu comecei a ter contato com professores universitários, com as pessoas que trabalhavam ali, com pessoas que faziam faculdade e tal. E aí, então, para mim, abriu-se uma possibilidade. E aí, a minha irmã, logo depois que, né, ela terminou o ensino médio, aí passou um tempo, aí ela ingressou na faculdade de enfermagem, depois foi meu irmão que ingressou na faculdade de direito. E aí eu também, quando estava no ensino médio, comecei a fazer um cursinho que foi muito importante para mim, que é o Educafro. Eu não sei se aí na região de vocês tem, mas o Educafro, ele foi quem me disse, inclusive, que eu era negra e sofria racismo. Ali começou meu processo de racialização, que a gente chama, de se compreender enquanto pessoa negra e entender né, as facetas ali do racismo. Então, ali eu comecei a entender essas questões. O ensino que eu tive não foi, assim, de muita qualidade. No cursinho também eu não consegui assimilar muita coisa. Não passei nos vestibulares de universidades públicas, aos quais eu prestei. Aí, no segundo ano, e aí é muito triste com o jovem que ele fica sem perspectiva nenhuma, porque daí você não acabou, né? Você não passou só o ano que vem e já fica aquela baixa estima de que talvez você não vá passar novamente. Você nunca vai estar preparado para isso. E aí eu peguei e fiz de novo mais um ano de cursinho, aí eu já não estava tão assim. O pessoal tinha falado pra gente que era importante a gente fazer o Enem aquele ano, e aí eu tava meio mal de grana, e aí eu preferi fazer, em vez de fazer o prestar, né, eu fui ser fiscal da prova. Então, enquanto os meus colegas estavam fazendo, eu fui fazer ser fiscal para ganhar R$ 100 na época. Mas era importante para mim naquele momento, enfim. E aí eu perdi o ProUni, né? A primeira edição do ProUni, eu não pude. Na verdade, eu até teve vagas remanescentes de 50%. Daí eu ganhei uma bolsa de 50% numa universidade em São Paulo. E aí meus pais falaram assim, poxa, você não tem trabalho aqui, né? Você, como é que vai se sustentar? É difícil. Eu tinha até família em São Paulo, mas ia ser muito difícil, não tive coragem de romper e ir, né? E aí, chorando muito, aí até meu pai falou assim, olha, meu pai nessa época já estava separado da minha mãe, ele muito preocupado comigo, que eu chorava desesperadamente. Que eu queria, porque eu queria fazer jornalismo. Se eu quisesse, por exemplo, fazer psicologia, eu tinha faculdade de graça porque eu trabalhava numa instituição de ensino, eu ainda trabalhava na universidade, né? Mas não, eu queria fazer jornalismo, porque eu também não conhecia nenhuma psicóloga negra, então eu não conseguia ver aquilo como um caminho para mim, né? E aí eu peguei e fui, aí meu pai ligou para minha mãe e falou assim, ó, pede para ela procurar uma universidade aí em São Paulo, aí no interior, que eu dou um jeito de ajudar a pagar. E aí eu confiei nessas palavras do meu pai, fui lá e consegui vagas remanescentes numa universidade particular. E o meu salário dava certo o valor do curso e o transporte, né? Que daí eu já vim estudar aqui em Campinas. E continuei trabalhando e morando em Itatiba. Então, era justíssimo. E, né, com todas as dificuldades, consegui me formar, né, na graduação.
E aí eu falo que desde a graduação que eu venho estudando as questões raciais, então o meu TCC foi sobre uma questão, foi sobre uma comunidade quilombola, urbana que tem na cidade de Itatiba, onde eu morei, né? Então ali já começou o meu olhar para essas questões, né, da negritude e tudo mais. E aí depois terminei a faculdade, não tinha emprego na minha cidade, não tinha possibilidade nenhuma, aí eu fui para São Paulo. E aí eu Chegou trabalhei a de hora. tudo, e é muito interessante quando eu converso com as pessoas que também tiveram trajetórias parecidas com a minha, todo mundo foi operador de telemarketing. Todo mundo teve esse momento de não ter escolha e a única escolha ser o operador de telemarketing. Aí eu fui operadora de telemarketing por um tempo. E aí eu fazia a especialização em mídia, informação e cultura na USP e trabalhava de operadora de telemarketing vendendo revista da editora Globo. Então, assim, eu ficava em dois mundos muito paralelos, né? Eu fiz jornalismo. Aí, quando eu fui, o pessoal tá perguntando aqui nas questões, aí eu Uhum. consegui uma universidade particular, fiz jornalismo e tal. E o meu trabalho de TCC, inclusive, foi um livro-reportagem. E aí, eu lá em São Paulo, aí consegui um emprego numa editora, trabalhei e tal. Aí teve vários percalços na minha vida, escolhas erradas, casei com a pessoa errada e zerei no joguinho da vida de novo, estaca zero. E aí peguei e voltei para Itatiba, né? Voltei para o interior, consegui um trabalho, comecei tudo de novo, né? Começar a trabalhar, começar a reconstruir a vida, voltei para casa da minha mãe. E aí depois de um tempo, só que aquele desejo de fazer o mestrado continuava. Só que como você faz? E aí a gente Tra- voltou? Ai, Travou, agora voltou, voltou. voltou. Então, assim, como que uma mulher negra que precisa trabalhar para se sustentar faz um mestrado que a maior parte das aulas é na parte da manhã ou na parte da tarde, que você tem que ter dedicação, que você precisa ter leituras, né? E leituras em língua estrangeira, você precisa prestar uma prova em língua estrangeira. Então, como é que uma pessoa que eu não tinha feito inglês é, na minha vida inteira, não tive essa oportunidade. E aí, como que você consegue ultrapassar tudo isso, né? É muito difícil você conseguir chegar nesse ponto de cursar um mestrado. E aí, eu já estava em outro momento da minha vida. Daí eu estava num outro relacionamento, casei de novo, tal, aí com uma pessoa bacana que teve assim total apoio, deu total apoio para os meus estudos. E a gente combinou em casa, então, que eu ia me dedicar aos estudos, né? E ele ia dar um jeito, né, nas contas da casa. E assim eu consegui, porque passei na prova de proficiência, fiz algumas aulas particulares de proficiência em inglês, passei na prova de proficiência, só que passei, né, com muita dificuldade. É, o meu tema no mestrado também eram comunidades quilombolas. E aí, um mestrado, você tem, né, imagina, que de divulgação científica, claro que tem o divulgação cultural também. Mas para entender esse espaço das comunidades quilombolas também tinha que ser um orientador que tinha ligação com isso, para compreender também Uhum. esses temas e tudo mais. E aí eu passei com uma nota que não dava direito à bolsa. E aí a Uhum. orientadora que eu tive, ela não era uma orientadora contratada pelo programa. E aí justamente naquele ano as bolsas elas exigiam que o professor orientador fosse fosse do programa.
Então, aí eu também não consegui tentar as bolsas, né, CAPES, FAPESP e tudo mais, aqui do estado de São Uhum, Paulo, para conseguir essas bolsas. Então, aí você vê que você vai numa jornada de pulando obstáculos, pulando obstáculos, pulando obstáculos. E aí você entende que não é para todo mundo, nem todo mundo vai conseguir chegar. E o que eu entendo é que a forma como são feitas as coisas é feito para que poucas pessoas consigam chegar, né? uhum. Então é muito desafiador participar, fazer, né, conseguir romper as barreiras. Você falou alguma coisa, duas coisas aí que você falou. Primeiro, obrigada pela partilha da história. Adoro ouvir histórias. É, e você falou antes na nossa conversa sobre ações afirmativas, que você teria feito um trabalho, inclusive, né? Acho que durante esse mestrado, sobre as cotas e tal. Se você quiser falar um pouco sobre isso, como que são pensadas essas Uhum. ações, né? Enfim, um pouquinho delas. Então, eu depois, né, contando uma outra história, já que você gosta de histórias, então eu vou contar uma história de um outro impeditivo também. Aí, durante o mestrado, eu sempre fui uma mulher independente, eu sempre tive minha grana, eu sempre trabalhei, nem que fosse de operadora de telemarketing, eu trabalhava tal. E aí, mesmo a situação estando tranquila, eu queria poder ter uma bolsa, enfim. E aí apareceu uma bolsa chamada que se chama Mídia Ciência. E aí era para editora da Unicamp e era um projeto justamente de divulgar manifestações da cultura afro-brasileira. Então eram livros e um site que precisaria dessa divulgação. E aí, ao longo da minha carreira de jornalista, eu fui diversificando os meus conhecimentos. Então, eu trabalhei com marketing digital, trabalhei com vários. é, fui entendendo como que funcionava vários lugares aí onde cabia a comunicação. E aí eu peguei e fui prestar para mídia ciência, né? Fui lá, enviei meu currículo, fui chamada para entrevista. Eu nunca tinha ido numa entrevista daquele tipo. Era uma entrevista que tinha assim, era uma banca, na verdade. Tinha um monte de gente assim para entrevistar. E aí eu comecei a falar da minha trajetória, de todos os trabalhos que eu já tinha feito, de como que ia ser interessante para mim fazer aquele trabalho, e tal. E aí todo mundo super empolgado, anotando, né? O diretor lá da editora super empolgado, já fazendo planos para eu ir trabalhar lá, tal. Eu já estava contratada. Eu sentia que eu já, né, estava contratada, sambando total na vaga, né? Uhum. E aí uma professora levantou a mão e falou assim: Nossa, muito legal, a gente precisa de você aqui nessa vaga. Só que eu senti falta de você apresentar um documento, você não apresentou o certificado TOEFL. Aí eu falei assim: Como assim? Aí ela falou assim: precisa ter o TOEFL nível 5 para poder fazer parte, né, ganhar a bolsa. Aí eu falei assim, mas vocês vão precisar que eu tenha o domínio da língua inglesa? Falou assim, não vai precisar para o trabalho, mas é uma exigência da bolsa, sem isso você não consegue. Eu falei assim, então, muito obrigada, tchau, eu não vou prestar essa prova, porque além de, era uma prova, é uma prova cara, é um valor assim, meio, Uhum. acho que de R$ 500, se eu não me engano, e é uma Uhum. prova que você é, tinha que ter o nível 5 que era o domínio né, de fala, escrita, né, e tudo mais. Então eu já ia entrar perdendo, ia gastar dinheiro e eu não ia conseguir passar. E aí eu vejo como o racismo institucional, né, ele impõe barreiras para você não conseguir mesmo, né? Eu não tive, e a maior parte das pessoas negras, porque quando a gente está falando de raça, a gente também está falando de classe, né? A gente sabe que a maior parte da Isso. população negra do país, ela é de baixa renda, então você não consegue ultrapassar essas barreiras, né? Eu não tive a oportunidade de fazer inglês,
E aí eu chego no, né, consegui romper a barreira ali da prova de proficiência para entrar no mestrado, mas aí numa barreira como essa, que coloca um nível lá em cima, eu não consigo passar. Então, e aí depois disso, eu fui convidada para fazer parte da banca. Na verdade, não era da banca, era do grupo de discussão sobre cotas dentro da pós-graduação, que foi inclusive que o nosso ex-ministro da Educação né, baixou lá um decreto tirando as cotas dos cursos de pós-graduação. E aí eu comecei a falar, porque daí eles falaram assim, a gente vai dar não, a gente vai abrir cotas de tantos por cento para as pessoas negras, não sei o que lá, tal. Aí trouxe pessoas de outros cursos que tinham já feito esse processo seletivo com bolsas não, com cotas e tudo mais, para dialogar. E aí, depois de dialogarmos, alguns programas muito bacanas, que nem o de línguas da USP, que eles, além de ter o programa de cotas tal, eles tinham um reforço positivo para manter essas pessoas dentro do programa. E já outro, né, que também foi lá falar que era da própria Unicamp, do Departamento de Educação, que eles tinham as cotas e também, só que estavam fazendo, já tinha algum tempo, e estavam analisando que eles não conseguiam completar as vagas pelas cotas. E aí é muito louco porque você, né, coloca ali, nós estamos dando as oportunidades e as pessoas não estão aproveitando. Esse discurso ele é muito forte. E muito cruel também, porque o que eles falavam é assim, porque daí vem os projetos que são muito básicos. Então, eles colocavam as cotas, mas eles não colocavam, por exemplo, que eles queriam projetos que fossem trabalhar as questões negras, né? Que fossem trabalhadas as questões da negritude dentro do projeto daquelas pessoas. E aí, então, eles acabavam reprovando porque não tinha esse viés. E também não tinha a possibilidade das pessoas permanecerem. Então, quando eu fui depois para um outro momento dialogar, eu falei para eles, eu falei assim, olha, primeiro que a gente precisa ter uma disciplina que seja à noite. Porque senão, o que vai acontecer? Não é que as pessoas não estão se inscrevendo para as cotas, é que elas provavelmente não têm nem como apresentar um projeto. Algumas, por não terem nem conhecimento sobre o que é um projeto de pesquisa, né? Então, porque, como, por exemplo, eu fiz a graduação numa universidade particular, e aí lá não tem iniciação científica, né? Que vá tratar dessas questões, que vai falar para você, olha, fazer um projeto é assim, é exigido dessa forma, dessa outra forma dentro de um projeto. Então, você sai da graduação sem saber o que é um projeto de pesquisa, o que se requer em um projeto de pesquisa. Então, precisa ter uma disciplina que vai ajudar essas pessoas que querem prestar, querem entrar, né? Querem estar ali dentro daquele programa de mestrado, uma disciplina que ajude essas pessoas a construir um projeto para se apresentar no processo seletivo. Segundo, tem que ter uma disciplina à noite, porque as pessoas não conseguem ter... nem todas as pessoas conseguem ter uma dispensa, por exemplo, no trabalho para fazer uma disciplina às 9 da manhã ou uma disciplina às 2 da tarde, que eram os 2 horários de disciplinas que eu tinha aqui no meu mestrado. E eu falei isso justamente com base nas minhas experiências, porque antes de eu prestar aqui a Unicamp, eu tive a oportunidade de ser aluna especial numa disciplina de estudos culturais na Universidade de São Paulo, no campus da USP Leste. A disciplina era à noite, era uma só disciplina dada à noite, e a professora já sabia que aquela disciplina ia ser utilizada para que os alunos construíssem o projeto
de mestrado Uhum. deles. Então era assim, o trabalho de conclusão da disciplina era você entregar o seu projeto de O mestrado. projeto. E ali, assim, aquela Legal. professora ajudava a gente, então você tinha que ir construindo, aí você fazia uma apresentação, a professora dava pitacos no seu projeto e depois você apresentava o projeto final. Então, assim, um reforço positivo para ajudar as pessoas que estão totalmente perdidas, que querem fazer, querem avançar, querem continuar estudando, mas não consegue, não tem acesso, né? E essa disciplina era à Acho noite, que, que você ia dizer. acho que você está falando os pontos importantes. Eu anotei aqui que eu tenho que ter rascunho, senão eu vou me perdendo, vou entrando na conversa. Vou pegar um comentário aqui e a partir dele vou fazer o link. Estudei numa universidade pública em que havia aulas de manhã, de tarde e de noite. Impossível compatibilizar estudo e trabalho. E a universidade era pública, né? E a partir daqui. Eita, peraí, que tenho medo de fechar a live. Racismo é pior do que pensamos, fazem cobranças que parecem normais, porém o negro pobre não tem acesso mesmo. Tá? Eu quero partir dessa comunhão que termina acontecendo, especialmente aqui no Brasil, entre classe social e questão racial. Né? Então, no Brasil há uma combinação de fatores, e aí, às vezes, fica. Se eu estiver falando besteira, você me conserte, viu? Mas fica difícil essa clareza entre o que é uma questão racial e o que é uma questão claramente social. Né? É, de toda forma, há uma dificuldade de acesso ao ensino superior via classe social. E no Brasil ela está interligada à questão racial. Né? É indiscutível isso. Certo. Esse é um ponto. E através desse ponto, como que a universidade, como você pensa, porque eu penso várias coisas, né? Como poderia haver propostas é, em que isso fosse dirimido? Percebe? As cotas estão aí, as cotas, enfim, estão de uma maneira ou de outra, enfim, elas existem, elas permitem o acesso não é suficiente, senão a gente vai cair naquilo que você falou em algum momento da sua história, que é a meritocracia, né, na raiz, na essência dela, que é, ó, a cota está aí, eles não preenchem a vaga porque não querem, né, então, ó, está sobrando vaga, não venha dizer que não tem, então isso é leviano, não é nem leviano, isso é cruel, né? Isso é cruel, muito cruel. Esse é um ponto. Então, que medidas poderiam ser tomadas, e aí, claro, fazendo esse cruzamento entre questão social e questão racial, para que a permanência no ensino superior fosse verdadeiramente inclusiva, né? Verdadeiramente através da equidade, não da igualdade, de jeito nenhum, porque isso é um equívoco, pudéssemos garantir essa permanência desse público. Eu acho que primeiro começa com os jovens enxergarem que este é um caminho possível. Eu faço trabalho em escolas públicas e uma das perguntas que a gente faz para os alunos durante as nossas intervenções e tudo mais é o que eles querem fazer de faculdade, o que eles sonham estudar e tudo mais. E o horizonte desses jovens negros de periferia é tão limitante, é tão restrito, que eles não sonham em chegar à universidade, a fazer uma universidade pública, então, ainda tem muito essa mentalidade de que eles não vão conseguir, é melhor nem tentar. Entendeu? Então eu acho Será que tem a ver com representatividade tem a também, ver com né? representatividade. Por exemplo, teve uma escola que a gente foi e que a menina falou que o que ela queria ser era operadora de telemarketing. Eu tive a possibilidade de nunca sonhar em ser operadora de telemarketing. Aconteceu e passei por essa trajetória. Mas às vezes o que essa criança enxerga é só até ali. O que esse jovem enxerga é só até ali. A gente não consegue sonhar com o que a gente não consegue enxergar. Então, provavelmente na família dela deve ter algum parente que chegou até a ser operador de telemarketing, conseguiu ganhar um dinheiro e já olha só como é cruel.
ser operador de telemarketing para ela já é muito mais digno do que ser provavelmente o que as mulheres antes as mulheres antes dela foram, que era trabalhadoras domésticas. Então, para ela saber que você vai num escritório e vai ficar lá o dia inteiro no escritório, sentada, atendendo telefone, falando com pessoas, não sei o quê, é muito mais, já é um passo largo e maravilhoso, além das possibilidades que ela poderia ter, que é de empregada doméstica e tudo mais. Então, eu acho que isso tem que começar antes. Eu acho que as universidades criarem cotas é ótimo, mas qual que é o abismo que existe entre a universidade pública e esses alunos de escola pública, por exemplo, né? Então eles não sonham com uma universidade pública, são pouquíssimos, são poucos aqueles que têm, por exemplo, que nem eu falei, a estrutura mínima, que são pais que incentivam o estudo, né? Eu tive esse benefício, né, de ter pais que me incentivaram a estudar. E aí eu consegui chegar um pouquinho mais longe. Mas, normalmente, o que eles têm é o exemplo de que... Não tem o exemplo de pessoas que estudaram, né, e conseguiram alcançar lugares melhores. Principalmente agora que a gente tem aí um número altíssimo de desempregados. Então, assim, para que fazer uma universidade se eu não tenho garantia que eu vou ter emprego lá na frente, né? Então deixa eu ficar aqui, porque aqui eu sei que emprego pelo menos vai ter, né? Pelo menos operador de marketing estão contratando. Então fica esse limite, né? Eu acho que as universidades públicas, se tiverem mesmo esse compromisso com as cotas, precisam começar a olhar para esses jovens que estão lá e que não estão conseguindo nem sonhar, que não tem essa referência de que estudar vai dar certo e vai levá-los para um caminho que possa ser diferente, né? E eu tive... E que é possível, né, estudar. Né? Eu tive aí a minha família que sempre me incentivou a estudar, sempre foi. E o que a gente vê, por exemplo, uma fala do MV Bill, que ele fala, olha, quando eu era mais novo... abria um sorriso mais largo no rosto da minha mãe quando eu trazia um trocado do que quando eu trazia as minhas notas azuis, entendeu? Então, isso aqui, eu mandar um beijo para minha tia Lena, que foi uma das pessoas que também me incentivaram muito a estudar. Então, eu tive... Que prazer. ela veio aqui prestigiar a gente. Então, é isso, assim... O buraco é muito mais embaixo, sabe? Se você, né, abrir cotas, é importante, sim, não estou falando que não seja importante, mas a gente tem que entender qual que é o percurso qual que é o horizonte que esses alunos de escolas públicas, por exemplo, têm, né? E quem que são esses alunos que estão acessando as cotas, por exemplo? Sim. Eu percebo no ensino superior que ainda existe a mentalidade por parte da instituição e por parte de quem faz a instituição, nesse caso o corpo docente, de que o aluno precisa vir preparado. Se ele não vier, eu não tenho o que fazer, né? Então, isso eu particularmente acho um absurdo, porque a gente não trabalha com a possibilidade de mobilidade social, porque durante 5 anos, ou 4 anos, ou 3 anos que seja o curso, a gente não tenta equiparar, né, essas perdas que são anteriores na educação de base e tal, educação básica e tal. Não sei o que você pensa disso, mas dentro da universidade poder haver programas que sejam... Como você falou sobre o programa da professora que fazia trabalho para explicar um projeto científico, né? Tinha um objetivo claro. Então, que vocês pudessem ser instrumentalizados de um conhecimento que poderia, a partir dele, vocês avançarem em outros níveis de conhecimento, né? Então, nesse sentido, que dentro da universidade, em cursos de graduação, sejam promovidos, sejam abertos esses cursos, né? Que não precisam estar na grade curricular, mas que as pessoas possam ter
essa opção, né? E, de forma geral, a instituição ainda entende que não, a pessoa tem que vir, né, Veruci? E aí, quando chega no final, que apresenta a TCC, alguns professores falam, olha que absurdo, gente, não sabe escrever? Nossa, como é que chegou até aqui? E eu olho para ele e falo, pois é, professor, como que, né, você não conseguiu contribuir para que essa pessoa, durante esse processo de escolarização, porque é, né, de alguma maneira na escola, acessasse o conhecimento? Então, você estava fingindo que estava fazendo educação? Você está permitindo que essa pessoa saia daqui com um diploma, achando que vai ter uma possibilidade de mobilidade social? É isso aí que você está contribuindo para isso? E é isso que eu percebo, né, no campo universitário. É exatamente isso. Sim. E não só criar e ficar lá, porque é isso também, né? Ah, criamos aqui. E aqui na Unicamp eu sei que tem Unicamp de portas abertas uma vez por ano, mas quais escolas públicas vêm visitar? Eu nunca, no meu ensino médio de escola pública, eu nunca visitei nenhuma universidade. Então, assim, né, cria-se as iniciativas, mas ninguém fica sabendo. Lá o pessoal da periferia fica sabendo. E aí também, como você falou, é dar a Como consegue chegar, possibilidade, né? tá? Porque daí cria aqui na Unicamp, por exemplo, né? Para quem não conhece Campinas, Unicamp ela fica num distrito que é distante do centro da cidade, distante dos bairros de periferia, inclusive. Então cria-se aqui e aí o que que você como que o aluno que está lá, o jovem que está lá na periferia chega até aqui, né? Quantas passagens de ônibus ele vai ter que pegar para chegar até aqui? Ele vai ter alimentação quando ele chegar aqui para ele poder comer de graça no bandejão, de alguma forma, né? Sem que ele precise gastar para ter um lanche, porque talvez ele saia direto do trabalho e venha para cá para estudar, né? Então, quais que são os caminhos, as possibilidades de manter, de manutenção dessas políticas públicas para que as pessoas acessem com mais tranquilidade, com mais possibilidades de continuar. Eu tô cansada de ver as pessoas lutando para ter aquilo que outras pessoas fazem com os pés nas costas, né? Porque para uns tem que ser, eu preciso, né? Que nem para mim na minha graduação em jornalismo. Eu precisava, eu tinha, fazia com que me tornei lá representante da sala, e aí eu pegava e tirava xerox para o pessoal. E aí eu trazia para Itatiba, porque na universidade onde eu trabalhava, o xerox era mais barato, então eu tirava cópia na universidade lá para todo mundo e entregava para eles, e aí o dinheiro que sobrava do valor do xerox eu pegava para mim para poder, sei lá, comer um salgado na cantina na hora do intervalo, para não morrer de fome até a hora de chegar em casa, entendeu? Então, por que a gente tem que fazer esses esforços, né, quase se matar, para que a gente consiga ter os mesmos acessos que outras pessoas, que as minhas colegas que tinham lá dinheiro todo dia para comer na cantina, o que elas tivessem vontade de comer, né? Então, é uma coisa pequena, uma coisa mínima, né? Mas que faz a diferença na concentração que você vai ter para estudar, né? O quanto que você vai ter de possibilidade de raciocínio para poder desempenhar bem aqueles estudos. Então, tudo isso está interligado, e as cotas estão realmente relacionadas a isso, a você dar possibilidade para as pessoas fazerem isso, mas não sofrerem tanto. Eu fico muito chateada quando vem lá aqueles relatos, porque fulano caminhou 5 quilômetros todo dia e se formou no curso de direito tal. Gente, isso não é bonito. Isso é muito triste. Ele não Se você precisa. não se formou porque você não quis. Ele não precisaria caminhar tudo isso. Não é humano, não é digno que uma pessoa faça esse tipo de esforço para poder estudar, sendo que outras não fazem esforço nenhum.
É que é escamotear, né? Na verdade, através da meritocracia, as inviabilidade, na verdade, do acesso ao ensino superior, né? Porque aqui estamos falando de universidade, né? Não estamos falando de outro nível necessariamente, mas em outros também isso existe. Então, é por isso. Então, algumas propagandas, inclusive, né? Eu gosto muito de ressaltar isso. Algumas propagandas têm exatamente esse discurso, né? Então, nossa, ele saiu lá da periferia e conseguiu ser um professor universitário com um pós-doc. Nossa, você fala, tá vendo? Eu não consigo porque, nossa, eu não sou bom o suficiente, eu não. Não, meu amor, não é Só meritocracia, alimenta esse né? tipo de pensamento também. Isso. Qualquer um pode, olha lá, tá vendo? Ele foi lá e conseguiu. Exato. Não. Existem capacidades individuais, óbvio, né? Ninguém nega isso. Mas estamos falando de uma estrutura educacional, né, no país, então é de outra ordem. Não podemos falar isso individualmente, né, de capacidades individuais. Muito interessante. Você, em relação a conteúdos, né, eu gostaria de te ouvir nesse sentido. No ensino superior, você acha que como que é tratada essa questão do racismo em relação ao consumo de determinados conteúdos universitários? Não Não sei é se ficou clara a tratado. pergunta. Olha, Simples, né? simples assim. Olha, na minha graduação, eu nunca tive um autor negro, na bibliografia de todos os cursos que eu fiz. Eu não me lembro de nenhum autor negro. Quando eu fui fazer o TCC, eu tive um bloqueio assim de uma semana que eu ficava no quarto chorando, porque eu sempre quis fazer alguma coisa que tivesse significado, que tivesse importância. Talvez não para as outras pessoas, mas para mim, né? E aí eu fiquei assim, porque daí uma amiga ia fazer um livro fotográfico sobre orquídea. A outra ia fazer sobre uma assessoria de imprensa sobre tal coisa. Eu falei assim, não, gente, precisa ter significado, precisa, é o meu trabalho, é tudo que eu estudei até agora que eu vou botar em prática, precisa ter. E aí, coitados, meus irmãos, mandar até um beijo pro meu irmão também que tá aqui. Todo dia eles Sim. traziam um tema novo. Ai, porque eu sou de Itatiba, Itatiba é a cidade dos móveis coloniais. Então, ai, faz sobre os móveis coloniais. Ai, faz sobre não sei o que lá. E aí um dia minha irmã falou assim: "Ah, tem o quilombo aqui. Por que que você não faz sobre o quilombo? Eu trabalho com fulano, não sei o que e tal". E aí eu fui resgatar isso e eu me lembrei que eu fui na inauguração quando o quilombo foi instituído como comunidade quilombola, tal, reconhecida como comunidade quilombola. Eu fui porque na época meu pai ainda morava na cidade, meu pai queria ser, estava tentando ser vereador, tal, então ele ia em vários eventos sociais na cidade, me arrastava junto. E eu fui, eu me recordei disso e foi uma memória muito bacana. Conversei com meu pai sobre essa questão, tal, e resolvi fazer. E aí eu levava, aí foi me orientar uma professora, eu não tive um professor negro que dava aula de filosofia, então não fazia parte da grade de jornalismo mesmo. Aí eu tinha uma professora que foi me orientar, foi me orientar justamente porque eu tinha escolhido fazer um livro-reportagem. Então ela foi me orientar pelo livro-reportagem. E aí eu trazia para ela todas as descobertas que eu tinha feito, não sei o quê. E os professores me falavam assim: "Nossa, que incrível, como você é esforçada. Nossa, que incrível o seu trabalho, não sei o quê". Mas na verdade, eles falavam isso porque eles não estavam entendendo nada do que eu estava dizendo. Para eles, quilombo era aquilo que tinha sido na época da escravidão. Eles não estavam nem sacando, porque eu concluí o curso em 2005. Em 2005 não, em 2009. A lei de reconhecimento dos quilombos é de 2003, de 2004. Então era super recente, né? Então tinha todo um Uhum. processo de reconhecimento dessas comunidades quilombolas, que iam lá, o pessoal do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, do INCRA, fazia todo um estudo de história, tal. É super rico o processo de reconhecimento de terras quilombolas. E aí eu peguei e fui navegando nessa história. Tem a matriarca do Quilombo, tal. Entrevistei todo mundo. E era muito louco, porque eu não tinha... Nessa época eu estava desempregada, né? A minha mãe que estava arcando com tudo.
E aí eu ia, então não tinha dinheiro para ir até o Quilombo. Então eu ia a pé e voltava a pé. E minha mãe falava: olha, você vai, mas você volta antes de escurecer, porque né, você vai ter que voltar a pé. E lá nessa comunidade quilombola não tem iluminação nas ruas. Né? Eles optaram por não ter iluminação dentro das ruas do Quilombo para não machucar os animais que moram por ali, né? Então é o único lugar que os animais se abrigam ali, que tem vegetação e tal. E aí eu me lembro, assim, de manhãzinha pro Quilombo voltar, final da tarde, a pé, caminhando pra minha casa e fazer entrevista de 3 horas. E aí, assim, foi um trabalho super rico, só que ninguém na universidade entendia o que eu estava fazendo. Ninguém sabia o que eu estava fazendo. E aí, né, não vou falar que eu não sei do que você está falando. Aí Sim. falavam, nossa, que maravilha, nossa, seu trabalho é riquíssimo. Eles não estavam entendendo. Tanto Mas não que tinha uma ponte de diálogo, né? quando eu fui para apresentar o TCC, e eles não chamaram ninguém que pudesse questionar o trabalho em si, a pesquisa em Debater. si. Chamaram uma professora que era de língua portuguesa, que ela ia poder falar sobre a escrita, e um fotógrafo que falou das fotos. E assim, foi muito louco porque foi um trabalho muito árduo. Eu lembro que como eu fiz muitas entrevistas, então meus irmãos também ajudaram a transcrever as entrevistas e tudo mais. E teve um dia que, para eu terminar, né, as violências, né, que acontecem, a minha orientadora falou assim: ó, você termina até tal dia. Se você terminar depois de tal dia, eu vou para a praia e eu não quero ler o seu trabalho na praia. Era perto de feriado. Aí fui eu lá sentar a bunda na cadeira para terminar, para mandar para ela. E aí eu fiquei numa exaustão que eu desmaiei em cima do computador, porque eu não comia, não dormia, eu não fazia nada, eu só escrevia. E aí eu desmaiei e tudo mais, passei muito mal. Enfim, entreguei, ela foi, leu antes de ir pra praia, voltou, tal. Fez algumas observações, eu corrigi e mandei pra banca. E aí, só que assim, eu era uma jovem de 24 anos, nunca tinha participado de uma banca, nunca tinha assistido uma banca. E aí, eu nunca tinha me preparado para levar paulada numa banca. E aí, eu subo no palco lindamente, todo mundo falando que meu trabalho estava incrível, estava maravilhoso. Aí eu subo e é só paulada, sabe? A professora da banca que, que tava lá para as questões de português, ela falou assim, me comparando a Graciliano Ramos, falando que Graciliano Ramos tinha uma escrita original e a minha, que o Graciliano Ramos, inclusive, participava das histórias, das narrações, ela não me via ali, não sei o quê. Eu falei, gente, como é que na graduação eu vou estar à altura de Graciliano Ramos? Não dá, meu bem, não tem como. E assim, eu chorava desesperadamente em cima daquele palco, ficou todo mundo assim, desesperado, porque não teve Sim. compatibilidade nenhuma, não teve, assim, empatia nenhuma com aquilo Entendo que eu estava perfeitamente. passando. Então Sim, foi. sim. Então, assim, respondendo a sua pergunta aí com mais de uma história, não teve, não tem, assim, hoje eu não sei como que está a graduação, inclusive depois da Lei 10.639, não sei se as graduações têm uma disciplina que fala sobre essa questão. Sim, tem. Então eu acho que precisa ter, sabe? Principalmente, né? A gente está no Brasil, é isso que eu falo, a gente está no Brasil, a gente precisa falar das nossas questões. É ensinado o que se estuda na escola de Frankfurt, mas não fala sobre, né, isso dentro da área de jornalismo, mas não fala o que foram os jornais da militância negra, lá na década de 20, de 30, que foram tão importantes para a luta negra, por exemplo. Então, é isso, assim, a gente sabe muito mais de fora, com autores de fora, essa educação eurocêntrica, mas que, pra gente, o que reverbera na gente de fato, né? Uhum. Uma manutenção, na verdade, né, do racismo Exatamente. institucional, estrutural. Sim, existe uma disciplina, né, nos cursos de graduação, que é uma disciplina para tratar temas
esqueci o nome aqui, agora, quem tiver aqui, vamos salvar a live sim, e lembrar do título, mas enfim, é uma disciplina, né, em um semestre que trabalha isso. E a gente já participei de alguns grupos de trabalho e que a gente discutia, né, tá, essa disciplina é importante, está lá prevista, né, pelo MEC, pelas diretrizes curriculares do curso, mas como que ela dialoga com as outras? Né? O que, que tem a ver essa disciplina, por exemplo, com observação do comportamento? Ah, não, já fiz a disciplina, né, que trata de temas afro. Oh, meu Deus, não estou conseguindo lembrar agora o título, desculpa por isso. Mas não tem essa ligação, né? Então, nossa sensação é essa, A, cumprir o que está lá proposto, a graduação, né? A do que você sensação está é essa, falando claramente. da graduação de psicologia, por exemplo, né? Isso, E você vê o né? quanto Então, que é existe essa importante. previsão. O quanto é importante, por exemplo, essa disciplina, porque quando vocês saem da graduação e vão clinicar, vão atender pessoas, pessoas negras, é preciso levar em conta todo o processo racista que nós vivenciamos diariamente para poder nos tratar, né? Eu tive já profissionais que me atenderam e que ela falava assim, ah, mas o negro é o mais racista, né? Entendeu? Com esse discurso, sem considerar toda a trajetória de sofrimento que a gente passa por conta do racismo. Então, olha o quanto que essa disciplina é essencial, né, para as nossas, para Uhum. atender as pessoas, né, para a profissão de vocês. Então, infelizmente, é a forma como as coisas são feitas dentro do Brasil quando se trata da questão racial. Tem um comentário aqui que falava um pouquinho antes do que a gente estava falando, mas eu acho que vale a pena ler. Engajamento dos privilegiados também é importante. Na universidade pública em que estudei, os cursos de engenharia, maioria classe média, não se engajavam em questões de melhoria global da universidade. Minha turma de engenharia tinha 40 alunos e só tinha um advindo de escola pública. E era uma universidade pública, né? Isso tem a ver com aquele traço que a gente estava falando sobre questões sociais no Brasil, que se, né, interligam com as questões raciais. À medida que você falava, eu lembrei de Roberto da Silva, que quando ele fala, um, ele foi ex-detento da FEBEM, e aí ele faz esse recorte histórico na próprio doutorado dele, e ele fala que a universidade, para a universidade, não é caro a questão social, os temas sociais. Né? Então, quando você fala dessa sua busca por um tema que lhe fizesse sentido, que lhe pulsasse, porque a universidade é isso, né? Não é aquela isenção, tem que ser objetivo, né? Sem subjetividade, não, tem que pulsar, né? Para você produzir conhecimento. E ele fala, a universidade não é caro para a universidade questões sociais, né? Você quer trabalhar, vá lá, observe um grupo social e fale sobre ele, mas não se meta nessa construção, né, de questões sociais. Então, ele fala muito claramente isso, é uma denúncia, na verdade, no trabalho dele, e que você vem aí muito poderosamente falando, né, quando você fala dessa sua busca do tema para a finalização do TCC. É isso? Não, eu tenho isso muito forte. Eu sou grata a todos os brasileiros que contribuem com seus impostos, porque graças a esses impostos eu pude me formar no mestrado. E eu tenho comigo, para mim, eu tenho essa. Para mim é muito importante que eu devolva em forma de produção de conhecimento para a sociedade aquilo que me foi permitido estudar. Para mim é um compromisso de respeito e honra, talvez, né, por isso que eu, né, faço aí o ser antirracista e tento ao máximo trazer essas questões para que se dissemine o máximo essas questões sobre o racismo e como a gente pode ser antirracista na prática. Infelizmente, essa questão é muito difícil, principalmente nessas disciplinas de exatas, porque são pessoas que estão acostumadas a pensar só no próprio umbigo, entendeu? Então, aí é preciso uma, um reconhecimento dos seus privilégios para você poder entender que você precisa abrir espaço para outras pessoas também, que você precisa entender os seus privilégios e saber o quanto que é difícil para as outras pessoas estar ali naquele lugar, que se você para você estar ali naquele lugar, muitas pessoas não estão,
né? E tudo mais. Então, precisa passar, a universidade precisava ter essa responsabilidade com a sociedade sobre essas questões, né? Seria Uhum. ideal. Perfeito. Paula, hoje consegui ter um reloginho aqui que eu nunca consigo, sempre fico estressada, mas agora consegui, temos 3 minutos. Eu sempre fico angustiada para a live não cair sem a gente poder fazer algum desfecho. Você quer colocar alguma coisa especial? Talvez o que me inspira muito no seu canto lá, eu gosto de chamar de cantinho no Instagram, que eu acho tão acolhedor, é ser antirracista, que é diferente de ser não racista, né? Sei lá, estou muito influenciada também pelo livro de Djamila Ribeiro, né? O manual lá. Então, se quiser dar uma palavra sobre o que seria sermos ou nos pensarmos ou tentarmos praticar, enfim, refletirmos um pouco sobre práticas antirracistas, se você quiser dar uma É palavrinha isso, nesse a gente, sentido. na nossa sociedade, a gente já sabe o que que é um racista, a gente já sabe o que que é não ser racista, porque essa é a prática de todas as pessoas. Ah, não, eu não sou racista, né? É o que as pessoas normalmente acreditam. E a gente traz o antirracismo e a fala, inclusive, da Angela Davis, né? Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, porque a gente vive numa sociedade racista, que o racismo ele é aprendido cotidianamente e é preciso ter ações cotidianas também de reaprendizagem sobre o antirracismo e de práticas antirracistas para que a gente possa movimentar essas estruturas, né, racistas, as instituições racistas, e modificar. A gente tem a ideia que o racismo é só aquele comportamento das pessoas quando a gente é ofendido. Mas não, eu trouxe aqui vários momentos em que a questão ou da raça ou da classe foi um impeditivo para eu continuar. Eu só continuei porque eu sou muito abusada. Mas, né, se eu tivesse esse abuso todo e tivesse todas as possibilidades, talvez hoje eu já estava no meu pós-doc. Então, é isso, assim. A gente precisa ter ações cotidianas de antirracismo para poder mudar essas estruturas. E aí são várias as atitudes que a gente pode ter. Inclusive, meu irmão aí colocando votar em uma pessoa preta nos anos de eleição é uma delas. Prezar pela representatividade dentro dos espaços universitários, dos espaços de trabalho e tudo mais. Uhum. Reconhecer Reconhecer privilégios privilégios, seguir o e antirracista, se o engajar. ser antirracista, que Sim. lá eu falo de várias coisas, inclusive hoje eu publiquei um vídeo falando sobre essa eterna questão se é preto ou se é negro. Então, e aí eu já coloco lá várias questões para a gente pensar, para a gente poder avançar. É preciso avançar nessas questões e não ficar preso numa questão única. Perfeito. Paula, quero te dar um abraço. Em algum momento eu lhe darei um abraço, Sim. tá? Mais uma vez, muito obrigada. A todos aqui os presentes, passantes, né? Muito obrigada também. Espero que tenha sido, sei lá, revigorante no sentido de abrir para reflexões, né? Espero que seja, tá? Isso, eu agradeço, Obrigada. dar um tchau para todos. Muito obrigada por estarem aqui. E agora, no Roda Viva, vai começar o Roda Viva com Silvio Almeida, que escreveu esse livro aqui, o Racismo Estrutural. Então, vamos lá assistir.